construiu naturalmente com o seu trabalho, ao se envolver com atos antidemocráticos e com pessoas que claramente tentaram ferir e balanço, né, da situação e, infelizmente, aquilo que a gente esperava está se concretizando. Temos aí uma greve de metrô, CPTM, Sabesp, uma greve ilegal, uma greve abusiva, uma greve claramente política, uma greve que tem por objetivo a defesa de um interesse muito corporativo. E aí quem está entrando em greve está se esquecendo do mais importante, que é o cidadão. A gente está vendo as pessoas nas estações, pessoas que acordaram cedo, que precisam do transporte público, que é um direito social, para chegar ao trabalho, para chegar à consulta, para chegar à faculdade, para chegar na entrevista de emprego, e aí se deparam com a estação fechada, se deparam com as linhas sem operação. A Justiça tinha decretado o funcionamento das linhas, né, 100% do efetivo nos horários de pico, de 6 a 9 da manhã, 80% nos horários que não são de pico, e a Justiça foi ignorada. Ou seja, essa turma não está respeitando sequer o judiciário. Eles não estão respeitando o poder judiciário, não estão respeitando o cidadão, e quem não respeita o cidadão, não respeita o judiciário, vai respeitar quem? Então é uma pena a gente ver o cidadão de joelhos, o cidadão sofrendo, o cidadão tendo a privação do transporte por uma pauta que, sinceramente, não é motivo para paralisação. O Estado não pode estudar desestatização de linhas, não pode estudar concessões de linhas. E é interessante, olha, nós estamos entrando em greve porque nós somos contra a desestatização, contra a concessão de linhas. E quais são as linhas que estão disponíveis hoje, que estão funcionando hoje? A linha 4, que é concedida, a linha 5, que é concedida, a linha 8, que é concedida, a linha 9, que é concedida. Justamente as linhas concedidas são as que estão funcionando. As linhas operadas pela iniciativa privada são as que estão operando. E o cidadão privado do transporte coletivo naquelas linhas que são operadas pela empresa pública. Isso só reforça a convicção que nós estamos indo na direção certa, que nós temos sim que estudar. Enfrentamos esse debate no momento das eleições, nós sempre colocamos com muita clareza, com muita sinceridade, enfrentando todo o ônus que tem que ser enfrentado naquele momento, a nossa convicção que era importante estudar para que a gente pudesse recuperar a capacidade de investimento, trazer mais capital, melhorar a qualidade do serviço. Então a gente nunca se omitiu, a gente está fazendo exatamente o que a gente disse que ia fazer e, gente, nós estamos estudando. Iniciamos estudos para verificar a viabilidade financeira, para verificar se a gente pode prestar um melhor serviço. E em todo o processo de desestatização, em todo o processo de concessão, existe o momento da consulta à população, faz parte do rito a audiência pública. O legislador estabeleceu que processos de concessão, processos de desestatização, processos de privatização têm que ser precedidos de audiência pública, têm que ser precedidos de consulta pública. Ou seja, existe o momento, existe a hora, existe o foro adequado para se manifestar no processo, para dar contribuições, né, para mostrar a discordância. Agora, a discordância não pode ser motivo de paralisação, de privação do cidadão. O cidadão está sendo privado de um serviço essencial, o cidadão está sendo privado do transporte público, o cidadão está sendo privado do seu direito de ir e vir por causa de uma pauta corporativa. Ou seja, discordo desta linha, discordo que o governo possa estudar concessões. Ora, nós não vamos estudar então o trem intercidades, Campinas-São Paulo, que vai levar junto a concessão da linha 7? Será que o cidadão não merece ter uma ligação ferroviária de Campinas para São Paulo? Nós faremos, nós vamos fazer, porque eu tenho certeza que é o melhor para o cidadão. Eu tenho certeza que São Paulo quer a ligação Campinas-São Paulo, como quer a ligação Sorocaba-São Paulo, como quer a ligação São Paulo-São José dos Campos, como quer mais ligações de trem unindo pontos da Zona Leste, como que é a expansão da linha 4 para Taboão, como que é o metrô chegando no ABC, como que é o metrô chegando em Guarulhos. E para isso é necessário fôlego para investir.
e o fôlego, muitas vezes, vem da iniciativa privada. Porque nós temos empresas hoje que 80% da receita são destinados ao pagamento pessoal. Empresas que perderam a capacidade de fazer investimento. E o que nós estamos estudando hoje é como ampliar a rede de metrô, como ampliar a rede de trem metropolitano, como prestar um melhor serviço, como modernizar essas linhas, como melhorar a percepção do cidadão, como melhorar a prestação de serviço. E aí, quando o governo começa a estudar isso, não, eu não concordo, não quero. O interesse é pessoal, corporativo. É um egoísmo, privar o cidadão e desconsiderar que há um momento correto nesses estudos para a participação da sociedade, para a participação dos sindicatos, para a manifestação de discordância quanto ao modelo. Todos os processos de concessão são feitos dessa forma. Várias medidas foram tomadas para minorar o sofrimento do cidadão, para atenuar. Nós sabíamos que, nós imaginávamos que havia esse descumprimento das ordens judiciais. Então, por isso, a decretação do ponto facultativo, a mudança das rotas dos ônibus, então, que ao invés de entrar, de alimentar, né, de chegar nas estações que hoje estão fechadas, estão se dirigindo direto para o centro. Estamos operando com mais de 12 mil ônibus no dia de hoje, 200 a mais que todos os dias. Temos uma operação parcial na CPTM, então temos duas linhas operando parcialmente, a linha 7 e a linha 11, e infelizmente várias linhas fechadas na CPTM, linha 10 totalmente fechada, a linha 12 totalmente fechada, a linha 13 totalmente fechada, e todas as linhas do metrô que são operadas pela companhia, fechadas também, a linha 1, 2, 3 e a linha 15. Funcionam a linha 4, privada, a linha 5, privada, a linha 8, privada, a linha 9, privada. Nós vamos continuar estudando esses processos, nós vamos continuar estudando concessões, nós vamos continuar estudando para prestar o melhor serviço para o cidadão. Nós temos a convicção inabalável que a gente vai prestar o melhor serviço possível. E nada vai nos afastar do objetivo de prestar o melhor serviço para o cidadão. Não é esse tipo de movimento egoísta, abusivo, ilegal, que vai nos afastar do objetivo. A gente tem uma confiança muito grande que a gente pode fazer mais e pode fazer melhor, e nós não vamos parar. E eu lamento muito o transtorno que o cidadão está passando. É muito triste ver o cidadão chegar numa estação e ver aquela estação fechada. Ver o direito ao transporte tolhido e ver o desrespeito à decisão da justiça. Que a partir do momento que a gente não respeita a decisão judicial, o que nós vamos respeitar? A partir do momento que a justiça dá as balizas para um determinado movimento, e essas balizas são ignoradas, solenemente ignoradas, o que a gente vai esperar? Se nem a opinião da justiça vale, se nem a decisão judicial vale, parece assim, podemos fazer o que queremos, né? Nada importa, nem mesmo a decisão do judiciário. Então é lamentável ver isso, é lamentável ver o cidadão sendo tolhido do seu direito de ir e vir, é lamentável ver o cidadão perdendo o seu direito de transporte, dando com a cara nas estações fechadas, sem ter como chegar ao trabalho, sem ter como chegar ao centro, cidadão que acorda cedo, cidadão que dá duro, cidadão que tem que levar o prato de comida para dentro de casa, que precisa de um transporte público de qualidade e chega lá e não tem esse transporte. É lamentável, é uma pena, a gente fica extremamente sentido e vamos trabalhar para que no futuro a gente não tenha mais situações como essa. Agradeço a equipe que fez o maior esforço possível para atenuar o sofrimento do cidadão. Quero deixar aqui a palavra franqueada para que vocês possam detalhar um pouco sobre a operação. Acho que a gente podia começar, Pedro, pela CPTM, você falar um pouco como é que está funcionando e depois a gente parte para as perguntas. Bom dia a todos.